Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Algo acompanha meu filho. Algo muito estranho está acontecendo com meu filho. Em casa somos 4 pessoas: marido, um casal de filhos adolescentes e eu. De 1 mês e meio para cá, o meu filho, que tem 16 anos, está se comportando de forma estranha. Ele está impaciente, vive de cara fechada e reclamando de tudo. Nada nunca está do seu agrado. Ele vive isolado no canto quando está em casa e também está agressivo. Ultimamente faz de tudo para não estar em casa. Ele estuda de manhã. Quando sai da escola, chega em casa, faz algumas tarefas domiciliares e à tarde vai para a casa de amigos conversar e jogar videogame. Coisas normais para a idade. Ele sempre foi um adolescente tranquilo, obediente, quieto no canto dele. Mas ele era participativo. Entretanto, ultimamente, eu estou estranhando que ele está dormindo muito, com um sono bem pesado de roncar a qualquer hora do dia, e ele nunca gostou de dormir durante o dia. Parece que está sempre bem cansado. Outra coisa que eu tenho observado é que ele está comendo muito. Parece que come por 3 pessoas. Está descontrolado, comendo muito e sempre muito estressado. Aconteceu algo estranho numa madrugada quando eu levantei para ir ao banheiro e eu o vi dormindo com os 2 braços esticados para trás, acima da cabeça, como se estivesse sendo puxado por alguém. Eu cocei os olhos para ter certeza de que eu estava enxergando direito. E nesse momento, ele se ajeitou, trocando de posição. Cheguei a pensar que tinha sido coisa da minha cabeça por eu estar ainda tonta de sono. E por isso eu não dei muita importância. Minha filha, que tem 14 anos, dorme ao lado da cama do irmão. E disse que anda assustada, pois durante a noite ele tem se comportado de forma estranha. Ele tem conversado com alguma coisa enquanto dorme e às vezes solta umas gargalhadas aterrorizantes. Já ocorreu dela acordar de madrugada com ele olhando para ela e abrir um sorriso macabro e depois virar para o lado e começar a roncar no mesmo instante. E no dia seguinte ele não se lembra de nada. Ela também disse que na madrugada a coberta dele voa para o seu lado como se alguém jogasse com agressividade. Mas, ao olhar para o lado, o irmão está dormindo profundamente. Eles sempre foram muito unidos, mas ultimamente ele não está suportando a irmã e colocou na cabeça que eu só gosto dela e por isso a xinga de nomes pesados e até já tentou agredi-la, deixando-a com muito medo. Ele está com muito ódio dela e de mim também, sem motivos, pois eu trato os 2 iguais. O que faço por um, faço por outro também. E ele, por ser menino e mais velho, ainda tem mais regalias que ela. Quando eu lhe chamo a atenção por algo de errado que fez, ele me olha com um olhar frio e sombrio. Na última vez que precisei o repreender, ele aumentou a voz para mim, me disse palavras duras e ficou transtornado. A face dele mudou, ficando com um olhar sombrio, assustador, como se não fosse ele. Nesse dia eu estava passando muito mal, estava com hemorragia. Estava tonta, eu nem conseguia levantar da cama direito. E ele sabia que eu não estava bem. Só estava nós 2 em casa. Como ele gritava e xingava, parecia que ia voar em cima de mim a qualquer momento. Ele não era assim. Como eu disse, ele era um filho obediente e quando eu aumentava a voz, ele sempre se calava. Mas nesse dia, realmente não parecia ele. Nesse final de semana, ele foi visitar o pai, o meu ex-marido. E durante a tarde, o meu filho estava sozinho no quarto e o pai dele ia descansar. E quando abriu a porta do quarto, lá estava o meu filho dormindo e um ser maligno cochichando no ouvido dele. Quando a criatura percebeu que o meu ex-marido tinha visto, foi se afastando de costas até sumir na parte mais escura do quarto, na parede. O meu ex ficou pálido e voltou da porta mesmo e não acreditou no que tinha visto. Sentou-se ao lado da esposa e pôs as mãos sobre a cabeça e todo pálido e se tremendo contou a ela o que tinha visto.
À noite, estava minha filha na sala assistindo filme com a madrasta, quando ouviram um barulho de alguém se sufocando. Parecia que tentava respirar, se debatendo. Então a madrasta se levantou e foi até o quarto onde estavam o marido dela e o enteado, meu filho, dormindo. E quando abriu a porta, lá estava novamente o meu filho dormindo e aquele ser acariciando os cabelos dele, que chegava a balançar. Estava agachado, cochichando no ouvido dele. E um outro ser idêntico agachado sobre o peito do pai do meu filho, o enforcando. Ele se debatia, tentando acordar e respirar, mas não conseguia. Daí a madrasta entrou no quarto e o sacudiu, chamando pelo nome, até que conseguiu. Ele acordou ofegante, totalmente sem ar. Algumas horas depois, a minha filha foi até a cozinha beber água e lá estava o ser, agachado, olhando para ela fixamente, com um olhar sombrio e cara de ódio. No olhar percebia-se um vazio sem fim. O mesmo olhar que o meu filho nos olha. O mesmo olhar que o pai, a madrasta e minha filha presenciaram ao se deparar com aquela aparição demoníaca. Em seguida, o ser ficou com uma cara de cachorro e o corpo um tanto deformado, que ela não soube me explicar direito. Aquilo ainda se levantou e ficou com a estatura de uma pessoa de quase 2 metros. Ela ainda me falou que dessa vez aquilo não estava na sombra, e sim no claro, debaixo de uma lâmpada acesa. Ela ficou com tanto medo que voltou para o quarto correndo. Eu estou assustada com tudo isso e não sei o que fazer. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. A coisa na minha cozinha. Acordei no meio da noite com um barulho estranho vindo da cozinha. O relógio ao lado da cama marcava 2h47 da madrugada. Levantei devagar, sentindo o chão frio sob meus pés, e peguei uma lanterna. Desci as escadas com cuidado, tentando não fazer barulho. Quando cheguei na cozinha, parei na entrada. A luz da geladeira estava acesa e a porta estava escancarada. A lanterna revelou uma figura agachada, mexendo na comida, mas não era humana. A coisa tinha um corpo magro e alongado, coberto por uma pele escura. Seus olhos arregalados eram de um branco vívido. Antes que eu pudesse reagir, a criatura se virou para mim. Um sorriso horrível se espalhou pelo seu rosto, revelando dentes afiados e irregulares. Ela se levantou lentamente. Cada movimento fazia um som de ossos estalando. Com um grito sufocado, recuei, batendo a lanterna contra a parede. A coisa avançou com uma rapidez assustadora, mas eu consegui correr para a sala e trancar a porta atrás de mim. Do outro lado, ouvi arranhões e sussurros que pareciam vir de um pesadelo. Passei o resto da noite encostado na porta, com o coração batendo descontroladamente, até que os primeiros raios de sol atravessaram as janelas. Quando finalmente abri a porta, a cozinha estava vazia, mas as marcas de arranhões profundos na madeira revelavam que a criatura esteve ali. Desde então, nunca mais fui à cozinha de madrugada, e todas as noites, antes de dormir, me certifico de que cada porta e janela está bem trancada. Mas o medo de que a coisa volte nunca me deixa em paz. História do meu avô. Eu vou contar uma história que meu avô contava. Ele nasceu em 1945 numa fazenda na Paraíba. Lá tem um sobrado bem antigo do século XIX que está lá desde a época da escravidão e atualmente funciona o ecoparque. Pois bem, o meu avô conta que o pai dele produzia fibra de sisal para a confecção de corda.
Na época, as vendas estavam muito difíceis, mas ele tinha conseguido um comprador que iria com uma equipe colher a fibra. A equipe se juntou em um galpão para dormir, enquanto o chefe deles ficou num quarto afastado. Era um quarto cuja porta dava diretamente para a fazenda. Não tinha cômodos além. Era uma porta muito grande e provavelmente muito antiga. Já na primeira noite, o homem acordou com alguém jogando pedras na porta. Foram muitas pedras. Não tinha janelas no quarto e ele ficou com medo de abrir a porta. Portanto, ficou esperando até que o dia clareasse, imaginando que iria encontrar muitas pedras lá fora. Mas quando ele abriu a porta, não tinha uma pedra sequer. No dia seguinte, ele resolveu dormir lá mais uma vez, imaginando que o evento da noite anterior havia sido um pesadelo ou algo do tipo. Só que na madrugada, ele acordou com alguém balançando a rede dele muito forte, tentando chamar sua atenção. E lá estava um homem desconhecido no quarto. Ele perguntou quem era, e o homem se identificou como sendo o filho do dono daquelas terras. Estava lá para tomar a herança que havia sido negada a ele. O homem então percebeu que não falava com uma pessoa encarnada e correu para perto do pessoal da sua equipe. No dia seguinte, ele soube que o primeiro dono do sobrado tinha deserdado seu filho e que ele já havia morrido há séculos. O pai do meu avô contava que logo após adquirir a fazenda, dormia sempre no mesmo quarto, enquanto preparava a casa para trazer a família. Esse quarto ficava no primeiro andar. Em uma noite, ele sonhou que a parede se abria e ele caía do quarto. Acordou assustado e viu que, exatamente no local onde o quarto se abriu no sonho, havia um rachão perigoso na parede. Ainda no processo de preparação da casa, o pai do meu avô foi dormir lá com o filho mais novo. Na madrugada, eles acordaram com barulho como se a casa estivesse sendo invadida por umas 40 pessoas. Ouvia-se gritaria, muito barulho, coisas sendo quebradas. Com medo de que aquilo alcançasse o quarto, eles buscaram uma saída, mas não conseguiram. A única solução foi se esconder e esperar o dia amanhecer. Quando o dia clareou, o barulho havia cessado, e quando eles saíram do quarto, a casa estava intacta. Não havia arrombamento, nem móveis quebrados. Mesmo assim, eles se mudaram para lá. E após a família se mudar, a minha bisavó, a mãe do meu avô, via constantemente orbes de fogo pela casa, e sendo que apenas ela os via. Anos depois, o meu avô planejou comprar a fazenda, e eu fiquei muito empolgado com o fato do sobrado ter muitos quartos, e seria a minha chance de ter o meu próprio quarto. O meu avô disse que me daria o quarto desde que eu tivesse coragem de passar uma noite toda sozinha na casa. Eu nunca fui atrás para saber o motivo desse desafio. Foi aí que recentemente ele me contou esses relatos acima. O monstro na janela. Meu nome é Karen, eu sou nova nesse mundo de coisas paranormais e gostaria de contar 2 relatos. Um de quando eu era pequena e outro que ocorreu neste ano. Bom, desde que eu tinha 5 anos, eu sempre tive medo de fantasmas, monstros e coisas do tipo. Mas ao mesmo tempo, isso me fascinava. Eu tinha curiosidade e queria aprender sobre esse assunto. Infelizmente, tive acesso à internet muito cedo, o que permitiu que eu descobrisse certas coisas ainda muito nova, como contos de terror e creepypastas. Mas quando chegava a noite, eu dormia no quarto dos meus pais. Eu não gostava muito de escuro, não gostava de janelas abertas sem a cortina para fechar. Eu era muito medrosa. Certa vez, meus pais compraram uma cama infantil, daquelas com a cabeceira da Barbie, de madeira branca, e colocaram ao lado da cama deles. E eles sempre deixavam a luz acesa para eu não ter medo caso eu precisasse ir ao banheiro. Sempre que chegava a noite, um clima pesado chegava junto. Eu nunca descobri nenhuma história sobre aquela casa. Eu não sei se era meu vício por coisas de terror. Só sei que era muito bizarro. Certa noite, em vez da minha mãe me esperar dormir primeiro, ela dormiu antes devido ao cansaço do trabalho, pois ela acordava de madrugada para ir trabalhar. 4 horas da manhã, para ser exata. E voltava no final da tarde, quase noite. Bom, eu tentei dormir, mas como eu não conseguia, fiquei assistindo TV. Nessa noite, a minha mãe havia tirado a cortina e colocado para lavar.
e a janela estava aberta por causa do calor. Quando eu estava quase pegando no sono, eu vi uma criatura muito estranha na janela. Ela tinha olhos grandes, com pupilas como se fossem fogo que brilhavam. Aquilo me encarava pela janela e eu não tive medo na hora. Isso é o que mais me assombra até hoje. Como que uma criança medrosa não conseguiu reagir diante disso? Até hoje é o mistério da minha vida. Toda vez que eu lembro dessa história, eu sinto uma vontade imensa de chorar. A criatura me encarou por uns 5 minutos, mas para mim pareceram muito mais que isso. Depois, ela virou o rosto e foi embora. E assim, eu desmaiei de sono. E nunca tive coragem de falar isso para os meus pais. O segundo relato aconteceu na Quaresma de 2024. Eu sou católica, então já senti um clima pesado. Por isso eu já estava rezando muito, dormindo cedo e pedindo proteção. Nesse dia, era o 7º dia de Quaresma. Eu estava na sala de casa conversando com meu irmão, enquanto eu mexia no notebook. De repente, ele viu o vulto de uma criança correndo no quintal. Na hora eu perguntei se ele tinha certeza do que tinha visto, e ele afirmou que sim. Falei para ele chamar meus outros irmãos, que estavam acordados, e rezamos juntos. Após ter feito isso, meus irmãos foram todos dormir, menos eu. Fiquei conversando com um amigo meu, que também é católico. Nesse dia, estávamos falando sobre o terrível medo que sentimos nesses dias de Quaresma, e comentei o relato que havia acabado de acontecer. Nisso, eu ouvi algo como se estivesse batendo na porta, batida de leve. Minha casa tem um quintal enorme. Seria impossível ser alguém. A pessoa teria que entrar pelo portão lá da frente para poder entrar na casa. Nossa, eu senti um medo terrível. Eu fiquei paralisada de medo e apenas digitei o que estava acontecendo e que eu estava com medo. Para ajudar, o meu amigo disse que o clima na casa dele também estava bem pesado. Depois nos despedimos e fomos dormir. Mas antes li uma oração de proteção. No outro dia comentei com a minha mãe o ocorrido, e ela apenas brincou com a minha cara, dizendo que eu sou medrosa e que eu devia dormir cedo nesse dia, em vez de ficar no celular até tarde. Desde então, eu acredito muito no mundo sobrenatural. Me apego muito a Deus e peço muita proteção. Nunca tive coragem de contar o que eu disse agora. Prefiro guardar isso a 7 chaves para mim. E esse foi o meu relato. Janela aberta. É de domínio popular que os gatos são animais espirituais. Sempre gostei mais dos cães. Nem me passava pela cabeça ter um gato. Porém, em uma noite de outono, no interior do Rio Grande do Sul, eis que uma surpresa apareceu na nossa porta. Ele era cinza, olhos amarelos com um brilho estranho. Ficou parado na porta, como se estivesse esperando um convite. Não demorou e minha esposa o chamou para entrar. Antes de cruzar essa linha, ele analisou o local, farejando o ar. Ele já deixou bem claro de quem gostava mais. Do nosso filho, que iria completar 7 anos no próximo mês. A convivência era tranquila, embora ele tivesse contato somente com a criança. E à noite, o gato vigiava enquanto ele dormia. Em uma dessas noites, o gato sumiu. Era uma noite fria e seca. As folhas alaranjadas da estação voavam pelas calçadas. Já ao cair da tarde, as ruas ficavam vazias, ainda mais com os boatos de sequestros de crianças associados com rituais satânicos que rolavam por aqui. Sabe como é a internet, né? No nosso bairro tinha até uma suspeita, uma senhora que vivia isolada na colina. O desaparecimento do gato aconteceu nessa época. Após 7 noites, ele voltou. Mas parecia não ser o mesmo. Começou a agir estranho, não comia, ficou arisco e se escondia, só ficava na escuridão, especialmente embaixo da cama do meu filho. Na véspera do aniversário do meu filho, o gato sumiu novamente. Passou-se o dia e, como de costume, deixamos a janela aberta, esperando o regresso do gato. Fomos dormir, dei um beijo de boa noite no meu filho e apaguei a luz do seu quarto. Às 3h33 da madrugada, ouvi um barulho na cozinha. Fui meio que sonâmbulo até o local
e, para minha surpresa, a geladeira estava aberta, a comida espalhada pelo chão. E lá havia a silhueta de uma mulher enorme, nua, velha e corcunda, com um saco de pano preto que parecia já estar cheio. Fiquei petrificado pela figura grotesca. Ela era horrível, olhos totalmente negros e sem vida, mãos grandes, dedos longos e tortos. Quando ela me viu, deu um grito gutural e ensurdecedor. Apaguei na hora. Acordei no chão da cozinha. Teria sido um sonho? Quando vi a bagunça e a janela aberta, me desesperei. Fui até o quarto do meu filho e a cama estava vazia. E esse foi um conto enviado pelo Marcos. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.